Seu filho mente ou seu filho já mentiu e qual a frequência que isso tem acontecido? É claro que nenhum pai gosta quando o filho mente, isso é um fato. Mas, como também é um fato, ninguém está imune a passar por esse tipo de situação. Tem um estudo feito por uma professora e psicóloga que se chama Victoria Tower, em que ela estudou crianças mais novas e viu que elas têm uma visão mais binária da verdade e das mentiras. E à medida em que vão ficando mais velhas, as avaliações morais de mentira e verdade vão sendo cada vez mais influenciadas pelo fato delas acharem que esse comportamento vai causar algum dano aos outros ou a elas mesmas. Condutas como essa, elas são diretamente influenciadas, por exemplo, por uma série de fatores que a gente precisa entender o que está por trás desse tipo de comportamento para saber como resolver. Então, se você não sabe como, fica comigo até o final para não perder as principais informações que podem te ajudar e enriquecer o seu conhecimento. Se você ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, mãe de 3 meninos, o Nicolas, o Pepe e o Lucas. Sou psicóloga, mestre em desenvolvimento e idealizei o canal Pé de Moleque com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e propor novos diálogos sobre contexto familiar e também sobre desenvolvimento infantil. O seu filho ama chocolate, mas sempre que ele come, o doce acaba tirando o apetite do almoço e do jantar. Quem nunca passou por isso? Então você proíbe ele de comer chocolate antes de qualquer refeição. E aí ele fica chateado, claro, e aí algumas vezes o que ele faz? Tenta encontrar uma solução para burlar a regra. E aí quando você tá distraído ou distraída, corre na geladeira, come um pedaço de chocolate e depois o que acontece? Os dedinhos o denunciam. E aí você questiona e ele parece pensar que pode soltar uma pequena mentirinha que vai justificar e que, no ponto de vista dele, é mais do que convincente e ele tem certeza que vai livrá-lo de alguma punição. Mas, claro, que não é isso que acontece. Muitos pais já passaram por essas situações inúmeras vezes e acaba rendendo várias histórias engraçadas também pra gente contar no futuro. Mas mentir não é um comportamento que a gente encoraja. Pelo contrário, a gente tá sempre ensinando as crianças sobre a importância da honestidade. De acordo com Freud, as crianças não mentem sem motivos e elas possuem mais inclinação à verdade do que os adultos, acreditem se quiser. Então, por que uma criança conta mentira? Por que pode estar mentindo para as pessoas que elas mais amam no mundo? Para a gente compreender melhor isso, primeiro a gente precisa entender que motivos são esses que levam as crianças a mentir. As crianças aprendem a contar mentira desde cedo e geralmente por volta dos 3 anos. É nessa idade também que elas começam a perceber que os pais não sabem tudo, que eles não leem mente e significa que eles podem dizer algumas coisas que não são verdadeiras sem que você saiba. E aí quando as crianças vão crescendo, elas podem começar a mentir com mais sucesso sem serem apanhadas. E normalmente isso começa a acontecer entre os 4 e 6 anos de idade. De acordo com essa mesma pesquisadora que eu citei acima, a Victoria Tower. Elas ficam melhores porque já estão mais espertas e cientes de que contar mentira combinada com a expressão facial e tom de voz certo vai ajudar na tarefa ser bem sucedida. Então é importante a gente entender que, ao contrário daquela crença popular, as mentiras infantis não são sinônimo de falha de caráter, também não são uma questão de moralidade. Um dos grandes motivos que levam as crianças a contar mentira é tentar esconder alguma coisa para não frustrar as expectativas de alguém e não magoar essa pessoa. Então é isso que acontece até com a gente, se a gente parar para pensar. Em algum momento da nossa vida, certamente é normal que a gente veja em alguma situação que a gente tenta dobrar a verdade para não ferir os sentimentos de outra pessoa. Como naquelas circunstâncias em que alguém pergunta pra gente se a gente gostou da roupa dela e aí a gente fala que a roupa tá linda naquela pessoa, mesmo que não seja exatamente o que a gente tá pensando. Então as crianças, elas não possuem toda essa percepção que os adultos têm. Então as mentiras são um pouco mais confortáveis para elas. O que elas veem na mentira? Uma forma de dizer alguma coisa com mais cuidado. Mas na verdade, às vezes, a gente ensina os nossos filhos a mentirem sem perceber. Eu vou dar um exemplo de uma situação que acontece bastante. Diga pro vovô que você gosta do presente, mesmo que você não gostou, para não machucar os sentimentos dele. A gente tem uma razão, sob o nosso ponto de vista, que é justificável. Ou seja, a gente não quer ferir o sentimento de alguém que se esforçou pelo nosso filho, pela gente. E aí acontece a mesma coisa com as crianças. Se você criou uma grande expectativa de que seu filho ia se dar super bem numa prova, mas o resultado não foi como você esperava, uma das primeiras reações que ele vai ter
é não te contar a verdade para não te magoar. Ele não quer que você se sinta decepcionado e por isso ele vai acreditar que se ele mentir é a melhor solução para aquela situação. Então o importante é que você, como mãe, como pai, saiba lidar com o comportamento por trás da mentira. Se você tá levando isso pro lado pessoal, provavelmente você tá com raiva e chateado e aí não vai saber lidar da melhor maneira com o comportamento que levou à mentira. Então, você precisa focar no fato de que o seu filho mentiu para você, ou pode focar no fato do motivo que o levou a fazer isso. Será que você não tá exigindo demais do seu filho? Será que vocês não possuem uma relação de confiança não tão estreita e é por isso que ele tem medo de contar a verdade para você? É preciso pensar a respeito disso. Então, em outras situações, as crianças mentem também para evitar problema, como a gente. Vamos supor que você proibiu que qualquer atividade com bola fosse feita dentro de casa, mas aí estava chovendo e o seu filho estava com a energia a todo vapor e resolveu jogar bola na sala e quebrou seu vaso preferido. Se ele não conseguir encontrar outra saída para aquela situação, em vez de sofrer as consequências, ele vai mentir para evitar problema. E não é um comportamento maldoso, ele apenas vai ficar com medo de como você vai reagir. E aí ele não conseguiu encontrar um outro jeito de lidar com a situação e mentiu. Situações como essa podem levar o problema diretamente de volta para você. E por que o seu filho sente medo de contar algo que fez de errado para você? Se você deseja que o seu filho confie em você e te diga a verdade, por pior que ela possa parecer, então você precisa estabelecer um ambiente de segurança. Ela precisa sentir que por mais que ela tenha cometido um erro, você vai ouvi-la. O medo de contar a verdade é tão mais grave do que a própria mentira. Vocês já pararam para pensar nisso? E isso pode ser muito prejudicial à medida que a criança vai crescendo, se tornando adulta, porque ela vai crescer acreditando que as mentiras vão sempre livrá-la de qualquer coisa e de frustrações. Eu tenho um exemplo aqui em casa, os meninos já quebraram algumas coisas, inclusive como eu perguntei pra vocês aí em cima com bola. Uma vez eles estavam brincando de futebol com uma bola de basquete. E eu tenho uns portas-retratos todos de vidro e sempre achei que eu não ia tirar as coisas de casa que as crianças precisam aprender. Aonde, o que elas podem fazer dentro de casa, mesmo porque eu tenho um espaço aqui só pra eles brincarem, tem espaço lá embaixo do prédio, enfim. Mas não tem jeito, já quebraram porta, já quebraram um porta-retrato. E um dia eu cheguei em casa, estavam os três sentadinhos no sofá, e aí o Nicolas, que era o mais velho, tomou a frente e falou: mamãe, aconteceu um problema. Aí eu, aí só vi a bola de basquete do lado. A gente quebrou o porta-retrato, mas a gente já tem uma solução. A gente já sabe que a gente não pode jogar bola de basquete aqui dentro e a gente resolveu juntar a mesada de nós três para comprar outro porta-retrato que eu já até sei onde você comprou. Pode ser? Gente, aí eu dei risada e aí reforcei para eles. Olha, o que eu achei mais importante disso tudo é que vocês não mentiram, que vocês se organizaram para me contar o que tinha acontecido e acharam uma solução, que inclusive eu achei ótima. Acho muito justo vocês tirarem o dinheiro da mesada de vocês para pagarem o porta-retrato que vocês quebraram. E eu acho que eu nem preciso falar mais nada, vocês já aprenderam, né? Que não dá para jogar bola de basquete dentro de casa, ainda mais chutando. E a gente resolveu a situação de uma maneira tranquila. Tenho certeza que eles aprenderam, eles nunca mais jogaram bola de basquete, chutaram bola de basquete em casa, já chutaram outras coisas, mas a bola de basquete não mais. E aí, quando uma criança é pequena e conta pequenas mentirinhas, esse comportamento pode ser uma maneira de também ter mais atenção. Por exemplo, elas podem contar pequenas inverdades para incrementar uma história e tornar tudo muito mais legal para quem ouve. É como os acontecimentos que elas inventam durante as brincadeiras imaginativas, é a mesma coisa. Mas é claro que nesse caso, nós, psicólogos, não consideramos uma mentira, mas uma maneira das crianças desenvolverem imaginação e começarem a entender o mundo ao seu redor. Então tem um abismo de diferença entre dizer: acabei de ver o Papai Noel no trenó, ou fiz meu dever de casa, quando na verdade ela nem começou. Quando se trata de fantasia, é preciso lembrar que as crianças pequenas ainda não têm total consciência para saber o que é real e o que é ficção. Elas podem facilmente confundir e misturar os dois mundos. Então, às vezes, a criança sente que incrementar um acontecimento na escola, por exemplo, vai torná-la muito mais legal e divertida. Quando a criança começa a crescer, a mente dela vai começando a compreender mais o que é real, o que não é. E é aqui que a gente precisa ter cuidado. Quando você pega o seu filho mentindo sobre determinada situação, em primeiro lugar, não chama ele de mentiroso. Briga. Fez barulho. Fez.
É, porque o carro bateu. E o Pedro sai na casa assim, arranhando meus peitos. Eu arranhei seus peitos. Arranhou sim. Luquinha. Stop. Mas quando a criança começa a crescer, né, a mente dela vai naturalmente começando a entender o que é real e o que não é. E é aqui que a gente precisa ter cuidado. Quando a gente pega o nosso filho mentindo sobre determinada situação, primeira coisa que a gente tem que pensar é não me chame de mentiroso e nem fala sobre você ter sido traído ou desrespeitado, porque isso vai diminuir a chance dele lidar de fato com o problema. Discutir uma mentira não vai adiantar. É muito mais eficaz você dizer que você sabe a verdade, que espera que ele confie em você para contar o porquê ele precisou mentir. Entenda que você não está procurando uma desculpa para mentira, mas uma maneira de identificar o problema que o seu filho está tendo para precisar usar da mentira. E como eu falei lá no comecinho, para que isso aconteça é preciso criar uma relação de confiança. Se o seu filho não confia em você, então ele não vai te contar a verdade. E menos ainda o porquê dele ter mentido. E se ele contar, vai ser uma atitude totalmente movida pelo medo. E é o que eu falo sempre pra vocês. Vocês querem que os seus filhos o respeitem ou os temam? Outra grande questão que tá por trás das mentiras infantis é inventar história pra ter as vontades atendidas. Eu não sei se vocês já viram, mas eu já me deparei com muitas situações inusitadas envolvendo esse tipo de mentira específica. É a famosa circunstância. A avó não quer deixar o neto tomar sorvete antes do almoço, ela fala que a mãe sempre deixa, e aí a avó acaba acreditando, querendo acreditar e realizando a vontade da criança. Então o que a gente pode fazer numa situação como essa? A gente precisa ajudar a criança a entender o que tá de errado em mentir. Precisa explicar como as mentiras quebram a confiança e que isso pode prejudicá-la. Porque quanto mais ela inventar histórias para se dar bem, menos as pessoas vão acreditar no que ela diz. Então, para que o seu filho evite recorrer à mentira, é importante manter primeiramente um bom diálogo. Quando você aprimora a sua escuta, você também vai saber melhor o porquê do seu filho estar contando mentira, você vai conseguir perceber. E aí você pode dizer que você entende que ele queria muito, por exemplo, chupar o sorvete antes do almoço, ou que ele queria muito ir para o parque, mas que tudo tem o seu momento, e que usar mentira para o próprio benefício não é uma solução nunca. Então, enquanto você estiver conversando com o seu filho, também é importante você não colocar palavras e muito menos antecipar a fala dele. Já falei sobre isso com vocês. Isso é um costume muito comum dos pais, colocar palavras na boca dos filhos para não conscientemente induzi-los a falar aquilo que você quer ouvir. Essa atitude é uma forma de incentivar as mentiras, porque a criança vai começar a entender que ela pode conseguir qualquer coisa ou escapar de um problema se ela disser o que você quer ouvir. E eles aprendem isso muito rápido. Então a melhor maneira de lidar com as mentiras é entender o motivo por trás da falta da verdade, para então encontrar uma solução para as circunstâncias junto com o seu filho. Lembre-se também que as crianças não mentem por maldade, mas por algum motivo bastante específico. Se você chegou até aqui é porque você realmente é uma mãe super dedicada, um papai super dedicado, que se preocupa em trazer mais conhecimento para você, para sua família e o mais importante, para a criação dos seus filhos. Então não fique só por aqui. Se você quer saber mais sobre outros temas, não deixe de comentar aqui embaixo, deixar suas dúvidas e também mostrar esse canal para outras mamães e outros papais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, que tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve!